Hello, titia chegou, minha gente! Chegou para mais um Mensagens dos Oráculos. Como é a leitura, a última leitura do mês de junho, então hoje o oráculo é dedicado às energias do mês de julho, né? A mensagem aí para o mês de julho. No vídeo do final do ano passado, quando eu puxei mês a mês, a carta do mês de julho era a carta da Lua, que falava de intuição, que falava também daquilo que estava obscuro, né? A Lua não existe o lado oculto da Lua, então existe esse aspecto na carta também, mas chama muita atenção para a questão da intuição. Eu vou puxar 7 cartas do baralho cigano para esta leitura. Se você tem alguma questão também que você queira mentalizar, mentalize, né? E no final eu vou puxar para complementar uma carta do oráculo de São Miguel Arcanjo, tá bom, minha gente? Hoje o oráculo é o baralho cigano, é o baralho cigano de Santa Sara Kali. Vamos lá? Mentalizem as questões de vocês, ou apenas estejam aí, né, preparados para receber a mensagem que chega. Vamos lá. Cortando, eu vou puxar primeiro as 7 cartas e depois eu viro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se precisar de mais alguma, eu puxo posteriormente. Vamos lá. Primeira carta. A carta da árvore. A árvore é uma carta que fala de raízes, de colheita. Aquilo que foi semeado será colhido. A semeadura é opcional, mas a colheita, esta é obrigatória, é por isso que é importante a gente cuidar das nossas sementes, né? A árvore também remete à ancestralidade, a honrar os ancestrais, a honrar as nossas raízes, e fala também de saúde, é uma carta muito positiva no aspecto da saúde. Segunda carta. O urso. O urso é aquela cartinha que vem falar de uma energia densa, muitas vezes vem falar de alguém, especialmente a figura de um homem, muito, me fugiu a palavra, manipulador, mas sabe aquela pessoa que te oprime, que muitas vezes, nossa, me fugiu completamente o termo, mas vou tentar explicar sem a palavra em questão. Aquela pessoa que muitas vezes quer te manipular, te oprime, te condiciona. Observe se existe alguém no seu entorno neste sentido. E esteja atento, ó, boca de siri, biquinho calado para aquilo que você pretende realizar. É uma energia que precisa ser limpa, inclusive. Terceirinha cartinha. Oh my God, a carta dos pássaros. A carta dos pássaros é uma carta que fala muito de parceria, que fala muito fala de alguma forma de leveza, mas é uma carta que chama muita atenção também para comunicação. Comunique-se de forma clara. E é uma carta que também traz uma mensagem no sentido de calma, tudo tem um tempo para acontecer. Saiba esperar, mas tem uma energia muito positiva. Quarta carta. Faz tempo que esse moço não aparece, não é verdade? Cavaleiro. O cavaleiro é aquele que traz alguma notícia, alguma mudança, alguma situação que vai trazer um movimento considerável, mas de forma muito rápida, tá? Pode ser, em alguns casos, né, um homem que entra na vida, né, de alguma mulher que esteja aí, né, se a pergunta foi relacionada, vamos supor, a relacionamento, existe um cavaleiro chegando aí, né? Então é uma carta que fala de novidade, de um movimento rápido. Alright? Ok. Let's go. Quinta carta.
a serpente ou a cobra, né? Essa é uma carta que às vezes remete à traição, remete ao fato de você, da necessidade de você estar atento ao seu entorno. Não é uma energia muito legal, mas ao mesmo tempo é uma carta que pode estar sinalizando assim, hora de ser estrategista, porque a cobra não é a cobra ela nunca ataca de supetão. Ela é extremamente fria e estrategista. Ela sabe o momento de dar o bote. E há uma lição, né, por trás disso. Então, esteja atento. É a segunda carta falando de atenção, né? Quinta, sexta carta. Tem amor chegando para alguém de fato. A carta do coração é uma carta que está intimamente relacionada a amor de fato, a relacionamento, a casamento, enfim. Mas é também uma carta que te chama para aquele aspecto de você fazer com amor. Seja a profissão, seja as atividades que você esteja envolvido. Então, é uma energia de amor muito intensa que essa carta traz, chamando atenção para isso e também trazendo esse aspecto de relacionamento que pode estar chegando aí para alguém. E a última carta, a carta da cegonha. Vixe Maria, a cegonha é uma carta inclusive que pode representar a mãe, né? A figura da mãe. Vejam, quando se fala em cegonha, muito se remete à gravidez, né? Para que seja gravidez é preciso uma combinação de cartas, mas como saiu a carta do coração, pode estar simbolizando em alguns casos aí gravidez sim. Mas a cegonha é outra carta que traz o novo, né? Ela simboliza um início, uma mudança de ciclo, algo novo que está chegando aí para alguns de vocês, correto? Gente, a nível de sim, a nível de não, a resposta é sim, tá? Eu já vou apresentar cartas para vocês, os sims e os nãos, mas só para deixar claro aqui, mês de julho, então, uma energia mais uma vez pedindo cautela. Eu acredito que cautela é algo que a gente precise de fato agir com cautela permanentemente. Esteja atento aos movimentos no seu entorno. Observe se não tem alguma pessoa que está te drenando, que quer se... Eu ainda não lembrei qual é a palavra. Que quer se... alguma pessoa que esteja te oprimindo. Eu acho que é esta a palavra. Deixa eu até procurar a palavra aqui. Só para eu poder deixar isto claro. Possessividade. A carta do urso, ela traz a presença de uma pessoa possessiva. Observe se não tem alguma pessoinha no seu entorno que de repente tem movimentos nesse sentido e trate de cortar enquanto é tempo, né? Porque tudo aquilo é que nem erva daninha, se você não arranca, ela toma conta. Mas assim, um mês que fala de colheita costuma ser boa. Agora, se as sementes que você lançou não eram legais, prepare-se para colher da mesma forma. Eu falo aqui várias vezes, não se preocupe com a colheita, se ocupe das sementes, porque a hora de você fazer essa colheita, de fato, tá ficando muito repetitivo, ela vai chegar. Mas, de qualquer forma, é uma carta que fala de colheita, é uma leitura que fala de colheita, de comunicação, de parceria, de tempo, né? A carta dos pássaros. Tudo tem um tempo para acontecer e o que é seu vai ser colhido no momento oportuno, que fala de um movimento rápido que chega, alguma mudança. Pode ser uma mudança de emprego, pode ser uma viagem a trabalho, a passeio, algo que você queira aí concretizar e essa energia traz. Mas faça o que você precisa fazer com amor. E observe aí no seu entorno se não tem aí, de repente, alguma pessoinha chegando. Agora, observar se essa pessoinha que está chegando também não é possessivo demais, né? Fica esse alerta. E novidade, mais uma vez. Essa carta fala de um movimento de novidade e essa também. Assim, o urso e a cobra são as cartas que respondem não, tá? A árvore, os pássaros, o cavaleiro, o coração e a cegonha respondem sim. Então, é uma leitura hoje que apresenta um aspecto muito mais positivo para quem fez alguma pergunta, né, direta. Certo, crianças? Leitura aí para o mês de julho e agora a gente vai,
Coisa linda do meu coração, essa espadinha azul. Oráculo de São Miguel Arcanjo, para complementar, digamos assim, esta leitura de hoje, tá bom? Um momentinho, por favor. Ninguém merece, né? Música de gás em leitura de baralho cigano, pelo amor de Deus. São Miguel, é só pra fazer uma graça. Coisa linda. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa primeiro. Hoje eu fiz uma mesa radiônica e eu encerrei com uma carta do baralho cigano, com uma carta do oráculo de São Miguel. E quando eu peguei o oráculo, a primeira carta era uma carta que eu falei, puxa, que carta maravilhosa, né? Eu li a mensagem e falei, nossa, carta linda. Adivinha a carta que saiu agora? Baralhando e cortando. Caminho Sagrado. Exatamente essa carta foi a primeira carta que eu vi no dia de hoje. Agora, Caminho Sagrado. Olha isso. Você está sendo conduzido à direção correta, mesmo que ainda não veja tudo com nitidez. Avance com confiança. Cada passo dado em verdade ativa proteção. Fortalece sua fé e alinha você a um propósito maior. Ou seja, cada passo dado com verdade ativa proteção, fortalece sua fé e alinha você a um propósito maior. Veja, quando você expressa a sua verdade, você cria um campo energético que te blinda, que te guia, porque o poder reside em você. Ser verdadeiro consigo, muitas vezes, exige um preço muito alto. Mas é o único preço que vale a pena ser pago. Qualquer outro é caro demais. Não tem uma frase que diz, se custa a sua paz, é caro demais. Não negocie seus valores, seus princípios, seus sonhos, a sua verdade. Porque o caminho é sagrado. E você é conduzido por este caminho através da luz que emana de você, através da sua própria luz. Eu vou deixar lá no grupo Titia Márcia o corte da leitura do baralho cigano e a imagem desta carta belíssima do oráculo de São Miguel Arcanjo. E para encerrar esta leitura de hoje, eu vou fazer aqui a leitura de um texto que eu já deixei separadinho lá no... Então, eu tinha deixado separadinho e eu não sei o que aconteceu aqui, que já não tá mais separadinho. Olha que desagradável. Mas eu vou voltar lá no Facebook e aí eu vou fazer um momentinho, por favor. Salvos. A leitura de um texto da página... Ai, minha gente. Despertar o divino, tá bom? A vida recompensa quem decide continuar, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Não é a velocidade que define o seu destino, mas a constância dos seus passos. Há dias em que você verá grandes conquistas. Em outros, a única vitória será não desistir. E essa também é uma vitória. Lembre-se, as árvores mais fortes crescem lentamente. Os diamantes são formados sob pressão e as pessoas mais extraordinárias são moldadas nas batalhas que ninguém vê. Não permita que as dificuldades façam você esquecer quem é. Você carrega dentro de si uma força que talvez ainda não tenha descoberto completamente. Cada desafio vencido amplia sua coragem. Cada lágrima superada fortalece sua fé. Cada recomeço revela uma versão mais madura e mais saiba de você. Continue. Confie no processo. Plante com amor. Trabalhe com excelência e espere com
e espere com paciência. O que hoje parece atraso pode ser apenas Deus preparando um caminho melhor do que aquele que você jamais imaginou. O seu futuro não será construído pelos seus medos, mas pela sua decisão de seguir em frente. Você não nasceu para apenas existir, você nasceu para florescer, inspirar e deixar um legado. O melhor da sua história ainda está sendo escrito por Despertar Divino. E tem uma postagem neste texto que diz o seguinte: você se torna magnético quando acredita mais no seu potencial do que nas suas dúvidas. Escolhe a presença em vez da distração. Fala consigo mesmo como alguém de quem se orgulha. Confia no tempo certo em vez de forçar resultados. Deixa ir o que te esgota para dar espaço ao que te expande. Age com intenção, não com urgência. Cria a partir do alinhamento, não do medo. Celebra o progresso, mesmo quando ele é silencioso. Lembre-se, você não está atrasado. Você está em processo de transformação. Olha que texto espetacular. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre esse texto aqui, por isso que eu nem vou falar nada dele aqui neste momento. E vejam que interessante a sintonia com as cartas, né? É um texto que eu escolhi, ficou aqui separado para ler, mas eu não tinha feito a correlação aqui com o conteúdo que eu trouxe para vocês aqui agora, crianças. Como sempre, essas cartinhas arrasam, certo, meus amores? Vamos para o mês de julho, na certeza de que nós estamos... Como é que é a frase final aqui? Você não está atrasado, você está em processo de transformação. Estamos todos em processo de transformação. E não tem uns que estejam mais, outros menos. Cada um está no seu próprio processo. Tá certo? A gente se vê num próximo conteúdo. Daqui 15 dias eu volto com mais uma leitura dos oráculos. Para as pessoas que querem leituras de baralho cigano em específico, eu não faço mais essas leituras individuais, mas nós temos a Claudinha Vilas Boas, né, que está fazendo esse trabalho de leitura individual com o baralho cigano, uma leitura muito bacana, por sinal, que ela faz. Tá bom, crianças? Beijos para vocês. A gente se vê num próximo conteúdo. Que todos os dias, sob todos os aspectos, vocês sejam abençoados com o pão, o sal e o ouro. Tchau. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.